O filme começa com Ed Mass, assistente de gerente no Centurion Trust Bank, saboreando seu café na cozinha enquanto parece atormentado por um trauma do passado. Imagens de tiros invadem sua mente, mas ele rapidamente se recompõe e se prepara para um dia movimentado. Ao sair da cozinha, ele cruza com um lenhador que, após depositar seu salário em uma conta poupança, volta rapidamente ao seu trabalho. No entanto, há uma distração no ar. O som das sirenes das ruas, indicativo de um incêndio que consome uma fábrica próxima, trazendo uma sensação de urgência ao ambiente. Em seguida, o gerente do banco convoca Leah, uma jovem que está prestes a passar por uma entrevista para o cargo de caixa. Embora seu currículo apresente experiências em grandes empresas, há um intervalo em sua trajetória profissional. Leah explica que passou um tempo viajando e lecionando inglês para crianças em uma paróquia no México. No entanto, devido à enfermidade de um familiar, ela precisou retornar e agora busca uma nova oportunidade de trabalho. Enquanto isso, do lado de fora, uma mulher com uma tatuagem de lágrima no rosto começa a causar tumulto. Uma caixa de meia-idade tenta controlar a situação, mas a mulher se torna cada vez mais agressiva, acusando o banco de aplicar multas ilegais. O gerente, alheio ao que acontece do lado de fora, prossegue com a entrevista e compartilha com Leah que, no ano anterior, 3 caixas haviam deixado a instituição. Nesse instante, a chefe de caixa, Susan Cromwell, confronta a visitante inquieta, ressaltando que ela nem é cliente do banco. Nesse momento, 3 bombeiros entram no local e trancam as portas. Leah sinaliza para a visitante enfurecida que de repente ataca um segurança. Ele desmaia com um golpe forte e todos tentam entender o que está acontecendo. Leah então revela uma arma e exige que o gerente assistente a obedeça, sob pena de ela disparar. Fica claro que um elaborado plano de assalto está em andamento. Entretanto, o segurança na entrada apenas observa a cliente agindo de maneira violenta com o outro segurança. Ele contata as autoridades locais pelo walkie-talkie, relatando uma pequena agitação no banco Centurion Trust. Ao se dirigir ao balcão, é nocauteado por um dos bombeiros, enquanto os outros 2 fazem os presentes de reféns, cobrindo suas cabeças com sacos. Enquanto isso, a visitante inquieta, que na verdade é a irmã de Leah, chamada Vi, começa a coletar os celulares dos reféns. O segundo bombeiro, Cyrus, borrifa tinta nas câmeras de segurança. A polícia local tenta contatar o segurança que fez o pedido de ajuda anteriormente. Por outro lado, o terceiro bombeiro, chamado Michael, força o guarda a afirmar que tudo está sob controle. No entanto, o detetive Lager, que está de plantão em um bairro próximo, decide investigar a situação no banco. Ele está a caminho quando seu rádio emite uma mensagem distorcida e confusa. Um homem relata um assalto em andamento no Centurion Trust Bank, informando que os ladrões estão fazendo reféns e solicita a presença da polícia no local. O bombeiro Kramer exige que os caixas abram o cofre, ameaçando fazer comentários racistas caso não o façam. Enquanto isso, o gerente do banco tenta escapar, mas é baleado no joelho e começa a se contorcer de dor, levando Michael a incapacitá-lo. Michael retira a máscara e presta primeiros socorros ao gerente, demonstrando que não tem intenção de ferir ninguém. No cofre, Susan finalmente abre a porta, revelando uma quantia modesta de dinheiro. Kramer, irritado, sai do cofre anunciando que há apenas 70 mil harais, o que deixa os ladrões desanimados, refletindo sobre o risco que correram por tão pouco. Enquanto Leah deseja sair rapidamente, V e os outros se opõem a deixar o lugar de mãos vazias. Nesse momento, um refém inesperado, o gerente assistente, oferece ajuda, afirmando conhecer bem o banco. Ele informa sobre um botão de alarme de emergência e como desativá-lo, prometendo ajudar os ladrões desde que ninguém mais seja ferido. Um V, cada vez mais angustiado, concorda e remove o saco de sua cabeça, revelando que o homem é Ed Mass, visto anteriormente. Ed desabilita rapidamente o alarme e menciona a existência de um cofre antigo no porão, sugerindo que contém 6 milhões de dólares. Ele também entrega as chaves da porta do porão. Logo, V e Kramer descem para o porão, enquanto os demais os monitoram pelas câmeras. Michael também descerá para criar uma rota de fuga, danificando o encanamento de esgoto. Leah acompanha Ed a um escritório separado, onde observa os monitores, enquanto V e Kramer localizam a entrada do antigo cofre. De volta ao andar de cima,
Michael tranca os reféns no novo cofre e assume a vigilância. No porão, Kramer se dedica a abrir a porta do cofre, que começa a ceder. Vê, enquanto explora o espaço, avista uma figura humana em um dos antigos depósitos. Em outra parte do porão, Michael está trazendo Susan de volta ao novo cofre, mas Leah o repreende por desviar do plano e exige que ele siga o cronograma. Michael desce as escadas para cortar um oleoduto que servirá como rota de fuga e encontra V, que parece perturbada. Ela menciona ter visto algo que a deixou inquieta e então decide subir as escadas, permitindo que Michael continue seu trabalho. Momentos depois, Cyrus assume a responsabilidade pelos reféns, enquanto as irmãs monitoram o progresso de Kramer. Ele parece ter conseguido destrancar o cofre, mas de repente, as luzes se apagam. Kramer, prestes a entrar no cofre, nota duas figuras com sacos sujos sobre a cabeça no corredor. O número de figuras aumenta e as luzes começam a piscar intensamente. Leah e V, assistindo pela tela de vigilância, não conseguem ver mais ninguém além de Kramer, que agora procura por sua arma. Elas observam horrorizadas enquanto ele é arrastado para um depósito antigo, e Michael escuta seus gritos de desespero. Confusa, Leah pede a Cyrus que conte quantos reféns ainda estão lá. As luzes piscam outra vez e a porta do novo cofre se fecha, prendendo os reféns e Cyrus. A porta do porão se tranca de forma sinistra, e enquanto as irmãs tentam abri-la, Cyrus nota algo estranho dentro do cofre. Ele avista uma pessoa com uma máscara branca entre os reféns, fazendo-o pegar sua espingarda. Logo, um grupo de reféns com sacos sujos aparece e avança sobre ele, e a pessoa da máscara branca coloca a espingarda na boca de Cyrus. Ao mesmo tempo, no porão, várias figuras desconhecidas atacam Kramer com facas. Essas figuras armadas se tornam uma ameaça real. No salão principal, as luzes se acendem novamente, e V finalmente consegue abrir a porta. Leah, por sua vez, vai verificar o novo cofre e encontra uma cena estranha. Cyrus desapareceu, mas os reféns permanecem sentados como antes. No porão, Michael descobre Kramer amarrado a uma cadeira, com os olhos brutalmente arrancados, implorando para que não façam algo. Enquanto isso, Leah confronta Ed, mas o telefone toca abruptamente. Ao atender, ela encontra o detetive Lager do outro lado, que exige falar com o responsável pela situação. Leah avisa que liberará os reféns em 30 minutos, desde que a polícia não tome nenhuma atitude precipitada. Ela então tenta descobrir quem alertou a polícia e suspeita que tenha sido a caixa-chefe, Susan. Leah se dirige a Susan para questioná-la sobre o que está acontecendo no porão, se é algo sobrenatural ou uma armadilha. Inicialmente hesitante, Susan finalmente revela um incidente de 1982, quando um homem perturbado tentou roubar o banco e manteve os funcionários como reféns por dias. Nesse instante, V aparece com uma bolsa cheia de dinheiro e rapidamente é informada sobre a situação de Kramer e a presença da polícia do lado de fora. Ao examinar o conteúdo da bolsa, V se surpreende ao notar que todo o dinheiro é de 1982, o que levanta mais perguntas sobre o que realmente está acontecendo. Percebendo que a situação está se deteriorando, Leah pressiona um dos seguranças para entender o que a polícia planeja fazer, mas ele a aconselha a libertar os reféns e cuidar de si mesma. Leah então retorna ao escritório onde interrogou Susan e, ao chegar lá, percebe um chamado de saída no telefone. Ao atender, ela ouve um pedido de socorro de alguém que relata um assalto em andamento no Centurion Trust Bank, a mesma mensagem que o detetive Lager havia ouvido anteriormente. Enquanto isso, Michael está no porão, finalizando o corte do encanamento quando ouve um grito de socorro. Ele corre em direção ao som e se depara com uma mulher ferida no chão, que de forma surpreendente se transforma em um cadáver carbonizado, estendendo a mão em sua direção. Aterrorizado, Michael foge do local. Momentos depois, Vi desce as escadas e encontra Michael despejando gasolina pelo chão. Ele implora para que ela saia do banco, mas se recusa a deixar o local. Emocionada, V o abraça fortemente e, juntas, elas encontram a saída enquanto Michael incendeia o corredor, tentando bloquear a rota dos perseguidores sobrenaturais. A fumaça ativa o alarme de incêndio, forçando a polícia a entrar no banco. Ed avisa Leah que, com a polícia no local, ela deve libertar os reféns, e surpreendentemente ela concorda. Leah solta o gerente assistente e lhe entrega uma faca para ajudar a libertar os outros reféns.
Determinada, Leia pega a bolsa de dinheiro e se dirige ao porão, ignorando os avisos do segurança. Pouco depois, a polícia invade o prédio e dispara contra Leia enquanto ela tenta escapar. Ela cai na escada, machucando a perna, mas continua em direção ao oleoduto. Enquanto isso, todos os reféns conseguem fugir, exceto Ed, que permanece em silêncio. Quando Leia alcança a abertura do cano, ouve a voz de Michael e decide se dirigir ao antigo cofre. Quando todas as esperanças parecem se esvair, Michael chega no momento certo para ajudar Leia a escapar. Mas antes que possa seguir a rota de fuga, é atacada pelo homem da máscara branca e por outros fantasmas. Em um ato heróico, Michael decide se sacrificar e incendeia a área ao seu redor, proporcionando a Leia a oportunidade de escapar pelos canos. A cena muda para o dia seguinte, onde Zaleia está dirigindo por uma estrada de terra e ouvindo uma reportagem de rádio sobre o assalto e o incêndio no Centurion Trust Bank. A reportagem informa que todos os assaltantes morreram no incêndio. Ela para o carro e pega sua irmã, Vi. Enquanto isso, na delegacia, o detetive Lager continua sua investigação. Ele analisa as gravações das mortes dos ladrões, mas apenas eles são visíveis. Ninguém consegue identificar o gerente assistente que ajudou os ladrões a chegar ao antigo cofre. As testemunhas tentam lembrar detalhes sobre o homem que parecia ter conhecimento do sistema de segurança, mas percebem que ele nunca revelou seu nome. Susan, que trabalhou no banco por uma década, inicialmente não se lembra desse funcionário. No entanto, ela o reconhece em uma foto na parede da delegacia e identifica-o como o homem que ajudou os ladrões. O detetive Lager descarta suas alegações, afirmando que isso não é possível. Em uma reviravolta impactante, revela-se que Ed Maas, um dos fantasmas, foi uma das vítimas do assalto de 1982. Ele fez o infame chamado de socorro que tantas pessoas ouviram antes de ser baleado na estrada. Agora, ele vaga como um espírito, atormentando a terra.